Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Stephanie e vamos para o nosso primeiro vídeo aqui no canal, falando sobre uns assuntos que eu acho bem interessante, que é sobre serial killers. Eu acho que esse vai ser um quadro aqui falando sobre serial killers. O que vocês acham do nome? Vamos falar então. E hoje a gente vai falar sobre Jeffrey Dahmer. O nome dele completo era Jeffrey Lionel Dahmer. Ele nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee. Apesar do Dahmer ter sido considerado doente mentalmente com transtorno de personalidade de borderline, esquizofrênico e psicótico, no dia do julgamento dele, ele foi considerado são. Então, eles consideraram todos os assassinatos, tudo que ele fez, como ele estivesse são em todos os momentos. E ele foi condenado de 15 dos 17 assassinatos, com 16 prisões perpétuas, que dá 957 anos na prisão. O Dahmer, ele teve uma infância bem conturbada, como todos os serial killers. Todos os serial killers que tu for ver, eles sempre tiveram uma infância muito ruim, aconteceu alguma coisa ruim com a família, com eles, ou eles eram abusados, enfim. O Dahmer tinha uma relação muito ruim em casa, ele não tinha muito afeto. A mãe dele era alcoólatra e estava sempre bêbada. E o pai dele batia na mãe dele. O pai dele quase nunca ficava em casa, então, conforme ele foi crescendo, mais distante ele ficava tanto da família quanto de... Ele não tinha amigos, ele era uma criança muito fechada. Então, seria muito difícil, dessa maneira que ele estava, crescer sem algum problema mental. O pai dele, como eles retratam muito na série, eu indico que vocês assistam, o pai dele apoiou ele quando ele quis começar a empalhar animais. Então, o pai dele ajudava ele a empalhar animais, aí eles saíram na estrada para procurar um animal que estava morto, e ele ensinava o filho a abrir e a ver os órgãos. E aí ele começou a ter uma gana muito grande de ver os animais na mão dele, que ele pudesse fazer o que ele quisesse, sabe? Ele gostava de estar no comando. Então, tanto que no documentário dele, ele fala que ele queria estar no comando, que ele queria dar as regras. O Dahmer conta também que ele tinha um cemitério particular em casa desses animais que ele dissecava. Então é bem bizarro, porque foi uma infância bem conturbada, tanto que com 15 anos de idade ele era alcoólatra. E foi nessa época que ele se descobriu homossexual e ele teve o primeiro namoro, um relacionamento sem muitos toques, assim, com um menino, que ele se descobriu realmente o que ele queria, mas ninguém sabia que ele era homossexual, ainda mais pra época, que não eram vistos com bons olhos pela família que um filho fosse homossexual. O primeiro assassinato que o Dahmer cometeu foi em 1978. Ele tinha acabado de se formar do colegial, ele estava dirigindo bêbado e ele viu um moço chamado Steven Hicks na beira da estrada e ele parou e conversou com esse menino e ele pediu para ele ir para casa dele para eles tomarem cervejas. Ele matou o Steven com um haltere de 5 quilos. Depois se masturbou em cima do corpo, arrastou o corpo para os fundos da casa, dissecou e enterrou o corpo do Steven na casa. E esse foi apenas o primeiro assassinato de Jeffrey Dahmer. Depois desse primeiro assassinato, em 1978, ele ficou até 1987 sem cometer nenhum assassinato. E de 1987 até 89 ele cometeu todos os assassinatos dele. E todas as vezes ele estava bêbado e ele sabia o que ele fazia. Ele cortava as partes das vítimas, ele tirava o coração, ele cortava a cabeça e ele comia algumas partes. Outras ele colocava em um barril com soda que tinha no quarto dele, porque ele desejava secar e ter os ossos para fazer um próprio altar em homenagem a todos esses homens que ele tinha matado. Então, ele mesmo conta que ele queria ter aquelas pessoas com ele ali naquele altar. Então, por isso que ele botava naquele barril e dissecava os corpos. Outras partes do corpo ele comia. E alguns vizinhos dele, que moravam ali, contam que tem certeza que ao longo dos anos que ele morava ali, todos eles
comeram alguma parte humana, porque ele já tinha oferecido sanduíche, alguma coisa para algumas pessoas. A captura do Dahmer foi em 21 de julho de 1991, quando ele foi a um bar e tinha 3 homens, e ele ofereceu $100 para algum daqueles homens ir com ele para casa e tomar uma bebida com ele. E foi o Tracy Edwards, de 32 anos, que aceitou. E eles foram pra casa e logo que eles entraram lá, o Tracy achou muito estranho, tinha cheiro de podre dentro da casa, um cheiro muito ruim. E o Jeffrey começou a ficar meio estranho com ele disse, não, eu vou embora. E o Jeffrey prendeu ele com uma algema, atacou ele pelas costas e levou ele pro quarto dele e fez ele assistir um filme. Esse filme era O Exorcista 3. E o Jeffrey conta que ele gostava de assistir esse filme todos os dias, porque ele se identificava muito com esse filme. Tanto que ele usava até as lentes amarelas do demônio da série, né? E ele fez o Tracy assistir com ele, depois ele deitou o Tracy na cama, deitou a cabeça no peito dele e falou pra ele que era pra ele ficar quieto, que ele ia escutar o coração dele, porque depois ele ia comê-lo. O Tracy conseguiu atacá-lo, fugiu, e o Tracy, só contando esse detalhe, o Tracy era negro. E a gente sabe que até hoje tem muito preconceito, né, gente? A gente não pode dizer que hoje em dia não tem, porque hoje tem. Mas naquela época era muito mais. O Tracy conseguiu fugir, ele foi pra rua, ele cruzou com os policiais. E os policiais algemaram ele, não acreditando muito no que ele tá falando, e levaram ele de volta pro quarto, pra casa do Dahmer, né? Quando eles entraram no quarto, eles acharam as polaroids de fotos que o Dahmer tirava de todos os caras que ele matava. Então ali eles tiveram certeza, né, de todas as denúncias que estavam fazendo no bar. Todas as denúncias que eles faziam no bairro, né, os vizinhos escutavam barulhos, os vizinhos sentiam cheiros, né. Então ali nessas fotos eles tiveram comprovação de quem que era esse serial killer que estava matando e fazendo esses jovens da vizinhança sumirem. E aí ele foi preso. Em 25 de julho de 1991, Ai, tô com frio, gente. O Dahmer começou a ser indiciado pelos crimes, mas ele não foi acusado de agressão no Travis, até porque a polícia tava cagando pra ele, né? Mas enfim, o Travis ficou de fora, como se ele nem tivesse visto o Travis. Eu fiquei bem chocada com isso, mas tudo bem. A partir daí ele começou todas as iniciativas de todos os crimes dele, mas foi só em 1992 que ele foi realmente pro julgamento. Então ele foi julgado e ele se declarou culpado de 15 assassinatos. O Dahmer foi para uma prisão de segurança máxima e depois, com o seu consentimento, foi levado a uma prisão de menos segurança. E lá ele começou a trabalhar com os presos. Ele também pediu uma Bíblia e lá dentro mesmo ele foi batizado como cristão. E ele achou que ele estava sendo perdoado, enfim, pelas barbáries que ele cometeu. Mas a gente sabe que na prisão não é um lugar seguro para quem comete essas coisas, né? Então teve alguns presos lá dentro que viram o que ele fazia, que ficaram sabendo, e até porque às vezes ele se gabava mesmo, tipo, matei, comi mesmo, comi, sabe? Ele foi designado para a limpeza dos banheiros um dia, com mais outras 2 pessoas, como o Christian Scarver e o Jesse Anderson. Quem atacou e matou o Jeffrey foi o Christian Scarver. Ele estava preso desde 1990, quando ele foi acusado de um homicídio. Ele atacou o Jeffrey com uma vara de metal de 51 centímetros. E o Jeffrey não morreu na hora, ele ficou meio que paralisado assim. Eles levaram ele para o hospital, mas ele não aguentou. A pancada foi muito forte, então ele acabou morrendo na prisão. Ele escreveu no testamento dele que ele não queria ser enterrado, ele não queria velório, ele queria ser cremado. Mas os cientistas queriam estudar o cérebro dele para ver o que acontecia no cérebro dele. A mãe dele aprovou, mas o pai não, então acabou que não teve, os cientistas não estudaram ele. Mas aqui fica pra gente, tipo, um dos serial killers, assassinos em série mais conhecidos do mundo. Até porque ele era sádico, ele praticava necrofilia, então é bem pesado as histórias dele, assim, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem ver umas imagens reais de como eram as coisas, assim. Indico muito que vocês assistam a série também, tá? Assistam a série, assistam o documentário, os 2 tá no Netflix.
Vale muito a pena pra conhecer mais a pena. Eu comprei o livro, ainda não li o livro, não consegui ler, porque ele é muito grosso. E ultimamente tô sem tempo pra ler as coisas. Então, o Dahmer ele escolhia vítimas que não tinham muito lugar na sociedade, ou seja, negros. Então, que ninguém notaria muito e não faria muito escândalo com o desaparecimento deles. E isso mostra pra gente, abre os olhos de como era a sociedade naquela época. E como é hoje em dia também. Porque, querendo ou não, pode tudo ter mudado, mas o preconceito continua aí, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei meio sem jeito de contar hoje o caso aqui pra vocês, é o primeiro caso que eu tô contando. Mas deixe comentários aqui embaixo de ideias, de o que eu posso falar nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Beijo, até o próximo vídeo!